Fala turma! Outro vídeo estudando para concurso público. Vídeo duplex, duas questões deste decreto, duas outras sobre esta lei complementar. Primeira questão em tela, imagine-se lá no dia da prova. E aí, de acordo com o artigo da Lei Complementar 1413, as agências reguladoras deverão elaborar, para fins de controle externo, relatório anual circunstanciado de suas atividades, o qual, ou seja, esse relatório vai destacar o cumprimento das políticas públicas do setor e dos seguintes planos. Quais planos? Plano estratégico, a que se refere o artigo 58 da mesma lei. Plano de gestão anual, a que se refere o outro artigo, o 59, desta LC 1413. São objetivos desses planos supracitados, salvo. Galera, cuidado! Você já sabe, o Fábio até grifou aqui, você tem que ter atenção. Você sabe que 4 alternativas serão objetivos desses 2 planos que estou destacando. Uma alternativa não é. E justamente essa que não é a resposta da questão, porque não é objetivo do plano estratégico ou do plano de gestão anual. Pause o vídeo, leia. Ganhe o ponto com facilidade? A, B, C, D ou E? O Fábio não vai ler. Para otimizar o tempo, você vê na Lei Complementar 1413 de 2024, lá no artigo 56, fala tudo o que estava na questão, o parágrafo 1º do artigo 56, falando dos objetivos dos planos, plano estratégico, plano de gestão anual, aperfeiçoar o acompanhamento, aprimorar as relações, promover o aumento da eficiência, permitir o acompanhamento, tudo objetivos do plano estratégico e do plano de gestão anual. Agora, em destaque, a linha A do inciso 1º do artigo 57, dar publicidade às decisões e aos instrumentos aprovados por seus órgãos de direção, bem como as informações de interesse coletivo ou geral pertinentes aos serviços regulados. É uma linha ali do inciso 1º que fala da política de comunicação e transparência, bem como canal de comunicação oficial, que visa isso, dar publicidade, etc. e tal, sobre as agências reguladoras, que deverão desenvolver e implementar o quê? Política de comunicação, práticas de gestão de riscos e de controle interno. Então você viu realmente dar publicidade. Isso que está na alternativa B de bola não é objetivo nem do plano estratégico, nem do plano de gestão anual. Entendeu a fundamentação? Os objetivos estão no parágrafo 1º do artigo 56. O que está na alternativa ali que você marcou, porque não é, a questão pede salvo, com exceção de dar publicidade, isso aqui está no artigo seguinte, no 57. As agências reguladoras deverão desenvolver e implementar, por exemplo, política de comunicação e transparência, bem como canal de comunicação oficial, visando a dar publicidade às decisões e aos instrumentos aprovados. Tudo bem? Legal? Gostou da questão? Difícil ou fácil? Olha essa então. De acordo com o decreto que regulamenta a lei complementar, assinale a alternativa correta. São aplicáveis às agências reguladoras os programas instituídos pela administração direta para redução de despesas, incluindo as normas do decreto ou outras que vão substituí-las, salvo na hipótese de desequilíbrio entre as receitas e as despesas da agência na forma do artigo, parágrafo, lei. Meu Deus, Fábio! E aí, isso está correto? Porque a questão pede a alternativa correta. De acordo com o quê? Com o decreto 69.339. Tudo isso aqui, galera, embaraça a mente da candidata, do candidato. Mas é fácil. Veja comigo e aprenda. O regime jurídico das agências é caracterizado pela subordinação hierárquica, pela autonomia decisória, administrativa, orçamentária e financeira. Eu duvido que alguém de vocês marcaria a alternativa B como sendo correta de acordo com esse decreto. Por quê? Regime jurídico das agências reguladoras é caracterizado esse regime pela subordinação? Alguém gritou aí. Não, é pela ausência de subordinação. Então, na sua prova, você já risca. Não é assim? Está estudando? Está nesse nível? Os diretores das agências
após a exoneração ao término do seu mandato, eles ficam impedidos de exercer atividade ou de prestar qualquer serviço no setor de atuação da gerência, ou melhor, da agência, pelo período de 6 meses. É período de 6 meses? Ou período de 1 ano? E aí? Apenas uma pergunta reflexiva que faz com que você assimile o conteúdo. Se isso estiver certo, se esse período for de 6 meses, é a resposta da questão. Pede a correta. Vamos lá? Desde dado, as agências implementarão, por meio de ato do governo e observada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira, a concessão dos planos, assistências, auxílios, seguros e reembolsos. O que você acha que pode estar errado na alternativa D? Se é que existe erro. Fábio, não é o artigo 75. Fábio, não é a lei complementar. Galera, se houver erro na alternativa D, não está aqui. Assim como, se existe erro na alternativa A, não está aqui. Não está aqui. A banca não exige isso. Meu Deus! Tá bom? Vamos lá, então. Fica desautorizado aos servidores e empregados oriundos da administração pública direta e indireta, nomeados para os cargos em comissão das agências reguladoras, o gozo de período de férias adquirido sob outro regime jurídico, nas condições do cargo em comissão para o qual nomeados. Alguém que não estudou, né? E aí diz que acerta por intuição? Será? Veja como é fácil a questão. Parágrafo único, artigo 8º. São inaplicáveis. Simplesmente isso, galera. Cadê aqui, ó? São aplicáveis? Não. São inaplicáveis. Faltou o prefixo in. Letras I e N. Artigo 2º. É caracterizado o regime jurídico pela ausência. Então, a pessoa que gritou aí, acertou. Caracterizado por subordinação? Não. Caracterizado por ausência de subordinação hierárquica. Seguindo. Veja, parágrafo 2º do artigo 11 fundamenta realmente período de 6 meses. Fundamenta o acerto da alternativa C, redação de acordo com o que está lá escrito no decreto, e por isso é a resposta da questão, porque pediu a correta. E a D de dado, Fábio? E a de escola? Vamos lá. Artigo 38 diz que, por meio de ato próprio, as agências reguladoras implementarão por meio de ato próprio. Não é por meio de ato do governo. Não. Por meio de ato próprio. Tinha se atentado a este detalhe? Parágrafo único do artigo 43, falando pra gente, galera. Fica autorizado aos servidores e empregados oriundos da administração pública estadual direta e indireta, nomeados para os cargos em comissão das agências, o gozo de férias, ou do período de férias, adquirido sobre outro regime jurídico. Porque quem não estudou, de repente pensa, opa, teria direito ao período de férias adquirido sob outro regime jurídico? Mas sim, tá lá. Então, o erro aqui, ó, não é fica desautorizado. Não, fica autorizado. Por isso, fundamentamos a resposta da questão, pedia a correta, realmente C de casa. Vamos lá, seguindo, adiante. Leia os itens abaixo. Sobre a LC 1413 de 2024. Lei complementar 1, 2, 3. É correto o que está afirmado no item ou nos itens. Então, você lê cada item e lá na sua prova você escreve Czinho de certo ou Ezinho de errado. A divulgação da audiência pública deverá sempre ser acompanhada da disponibilização para análise pelos interessados do relatório de análise de impacto regulatório e dos estudos, dados e material técnico que o tenham fundamentado, ressalvados aqueles de caráter sigiloso. Está assim na LC 1413? 2. Não caberá pedido de reconsideração contra as decisões do Conselho Diretor das agências reguladoras, admitindo-se a apresentação de recurso administrativo perante o próprio colegiado, na forma prevista no respectivo regimento interno. E aí? Fábio, tomei cuidado, estudei com assertividade, realmente existe este prefixo não. Não caberá alguma coisa sobre isso.
Ótimo, mas é só isso. 3. É competência do Conselho Consultivo, entre outras, submeter para aprovação do governador do Estado a fixação e alteração da estrutura organizacional da agência reguladora. O que você acha? Item 1, está certo. 2, você também acha que está certo. 3, você acha que está errado. Então você procuraria nas alternativas. É correto o que se afirma. Se você diz que 1 e 2 estão corretos, tem aqui nas alternativas? Perceba, não tem. Tem 1 apenas, 2 e 3, 1 e 3, todos, nenhum. Então, de alguma forma, você lá no momento da prova percebe, opa, eu interpretei errado, um dos dois itens possui erro. E aí? A divulgação da audiência pública deverá sempre... Cuidado com estas palavras, galera. Cuidado. Sempre não. E você verá a fundamentação. O não aqui está certo? Excelente, cor verde. Beleza. Mas olha o erro, galera. E é assim que a banca cobra em concurso público. Pode cobrar. Recurso administrativo, pedido de reconsideração. Eles estão na redação de algum artigo lá da Lei Complementar 1413? Sim, mas aqui, você vê em destaque, na cor cinza, não é pedido de reconsideração. É recurso administrativo. Agora, em destaque, na cor cinza, não é recurso administrativo. É pedido de reconsideração. Então, foi apenas uma substituição de palavras. Dentro dessa redação, deixou este item errado. Então, o primeiro está errado. O segundo também está errado, porque grifei para vocês. Pedido de reconsideração, recurso administrativo. E a 3, Fábio, certeza que está certa? Não, galera. Realmente, em prova de concurso público, nesse tipo de questão, todos os itens podem estar certos, mas também todos os itens podem estar errados. Não há obrigação de a resposta ser isso, ou isso, ou isso. Não é à toa que a banca coloca nenhum item está correto. Todos os itens estão corretos. Ou todos os itens estão errados. Porque pode ser resposta. E a 3, e o item 3 está errado. Não está, Fábio, está. Olha só, galera. Não é conselho consultivo e você tem estudado com afinco, determinação e dedicação. Mas, de repente, pelo cansaço, ansiedade no momento da prova, leu por cima e conseguiu mentalmente visualizar, ao invés de consultivo, diretor. Acredita nisso? Você leria, você não, outra pessoa leria assim, em mente. É competência do conselho diretor, entre outras, submeter, Tá entendendo? Isso é verdade, isso é comprovado. Por isso que eu sugiro, na sua prova, bem baixinho, você balbucia, para você mesmo ouvir. Apenas você vai ouvir lendo. É competência do conselho consultivo. Opa, consultivo? Entendeu? Você se pergunta. Então você vê que realmente nenhum item é correto. Porque diz o núcleo, é correto o que está afirmado no item. Qual item? 1 está correto? Não. 2 está correto? Não. 3 está correto? Não. Então, é correto o que se afirma em nenhum item. Resposta da questão. E de escola, veja a fundamentação. Sobre a divulgação da audiência pública, olha aqui, galera, deverá ser acompanhada da disponibilização, se existente. Se existente, não é sempre. Ok? Entendeu? Leia. 24. Olha o destaque, cor laranja, cor amarela. Não caberá recurso administrativo. Admitindo-se a apresentação de pedido de reconsideração. Veja o item 2. É ou não é substituição dessas expressões, da ordem delas? Vou colocar só na cor azul para você perceber. Onde você lê pedido de reconsideração, deveria estar escrito recurso administrativo. Aqui, onde lemos recurso administrativo, deveria estar escrito pedido de reconsideração. Por isso, o item 2 errado. E lá na lei complementar, fala das competências do conselho diretor, submeter para aprovação do governador. Tá tudo certo isso aqui? Sim, mas não é conselho consultivo.
é conselho diretor, e eu trouxe, até por curiosidade, que existe a seção 5ª desta lei complementar, que falava de conselho consultivo, mas perceba, artigo 43, vetado 44, parágrafos, alíneas, incisos, tudo vetado, tudo o que se referia ao conselho consultivo está vetado na lei complementar 1413 de 2024. Resposta, então, desta questão, realmente, alternativa E, é correto que se afirma em nenhum item, porque todos os itens estão errados. Outra questão, vamos lá. Assinale a alternativa que esteja de acordo com o que declara o decreto. E aí? Compete ao conselho diretor o comando hierárquico sobre o pessoal e os serviços da agência reguladora. Se não estuda, galera, a pessoa tem propensão a marcar isso aqui como certo, mas não é. Compete ao diretor-presidente a direção superior da agência. Já falei em vídeos anteriores, inclusive nos regimentos internos. A redação é um pouco confusa e eu expliquei. É competência do diretor-presidente à direção superior? Quem não estudou vai entender isso. Opa! Direção superior. Eu tenho diretor-presidente. Não! Já vamos riscar. Não! E aqui também não compete ao conselho diretor. E você vai ver comigo o embasamento. As decisões do conselho diretor serão tomadas de forma colegiada pelo voto da maioria simples de seus membros. Turma, quem assiste aos vídeos do canal, foram vários os vídeos em que resolvemos questões, chamei a atenção. Não é maioria simples dos seus membros. Maioria simples é quando eu vou contar os presentes naquela reunião. É maioria absoluta, ou seja, se eu tenho um colegiado com 10 pessoas, eu preciso da maioria dessas 10 pessoas, e não daquelas 6 pessoas que apareceram na reunião. Tá entendendo? Em outros vídeos eu falo mais sobre isso, mas já estou marcando aqui, né? Taxando o erro. Desde dado o conselho diretor vai deliberar sobre os pedidos de afastamento de seus membros, sendo assegurado ao diretor afastado para missões específicas o direito de participar das deliberações do colegiado, de tomar decisões e de subscrever os documentos sob sua competência durante o período de afastamento, sempre que tecnicamente viável. Ufa! Mas será que isso está certo de acordo com o decreto? Escola são órgãos superiores das agências reguladoras, o conselho diretor, a ouvidoria, a procuradoria e o gabinete da presidência. De novo, duas coisas a dizer. Você está na sua prova, a alternativa D, muito extensa, e você não consegue identificar nenhum erro. Pode ser que exista, mas você não está conseguindo identificar. Vá para outras alternativas, naquelas em que você tem certeza. Você estudou, são órgãos superiores das agências reguladoras. O conselho diretor é órgão superior? É. Ouvidoria? É. Também. Procuradoria? Opa! Agora, gabinete da presidência? Não. Vamos às fundamentações. Artigo 28. O comando hierárquico sobre o pessoal e os serviços da agência reguladora compete ao diretor-presidente. Então, não é conselho diretor. Tá legal? Que tal? Vamos lá. Artigo 27. Compete ao conselho diretor a direção superior da agência reguladora. Não é competência do diretor-presidente. Não é competência de, talvez, existe um presidente? Não, existe o diretor-presidente. Existe o gabinete da presidência, mas existe a figura diretor-presidente. Mas não é ele que tem a competência de direção superior da agência reguladora, mas o conselho diretor. Parágrafo 1º do artigo 27. Maioria absoluta, turma, de todos os membros. Não é maioria simples. Tá ficando fácil? Tá conseguindo assimilar? Algumas coisas você está relembrando neste vídeo. Parágrafo 3º. Toda aquela redação que você ficou em dúvida na alternativa D. O que você lê aqui, agora em destaque na cor verde, leia, pause o vídeo e leia. Agora leia aqui o parágrafo 3º do artigo 27. O conselho diretor deliberará sobre os pedidos de afastamento. Tá tudo certo, turma? E veja, órgãos superiores, conselho diretor, ouvidoria, procuradoria, corregedoria. Não tem gabinete da presidência. Esse é o erro na alternativa escola. Então, a resposta da última questão do vídeo, veja, sem dúvida, D de dado. Isso está correto.
Alternativa que está de acordo com o decreto 69.339. E aí, gostou? Legal? Vamos lá? Rumo à aprovação, estudando para o concurso público. Bons estudos e até a sua conquista da vaga. Valeu, galera! Valeu, turma!